Olá, meus queridos, minhas queridas do oitavo ano. Mais uma vez com vocês, o professor Leandro. E nessa aula a gente vai viajar pela independência dos Estados Unidos da América. O ano é 1776, mais precisamente no dia 4 de julho. Mas antes de chegarmos nessa data, a gente vai precisar entender todo o processo que faz com que os colonos rompam suas ligações com a metrópole inglesa. Bem, a Inglaterra tinha 13 colônias, certo? Que era como era conhecido os Estados Unidos, eram as 13 colônias inglesas no continente americano. A gente vai entender o processo que fez com que essas 13 colônias rompessem suas ligações com a sua metrópole, com a Inglaterra. Antes de ser a primeira nação independente das Américas, os Estados Unidos era uma colônia de povoamento dos ingleses e eram chamados de 13 colônias. O que é uma colônia de povoamento? Diferente do que a gente veio observando com as outras colônias que eram exploradas, tinham ali os seus recursos naturais retirados e levados para a metrópole, as 13 colônias inglesas elas eram diferentes. Eram pessoas que se voluntariavam, que vinham para um novo mundo tentar uma nova vida. Eles vinham para povoar as colônias inglesas, as 13 colônias. Então eles vieram para cá mesmo para desbravar, para povoar, para fazer com que essa colônia prosperasse e não para explorar. Eles vieram para morar. Tecnicamente é isso. Bem, na segunda metade do século XVIII, a Inglaterra, que não interferia em nada ou quase nada nas suas colônias, certo? Ela começa a mudar as suas atitudes. Muito por conta da Revolução Industrial, muito por conta da monarquia inglesa, que não era mais aquela monarquia absolutista. E era uma monarquia controlada ali pela burguesia. Era uma monarquia constitucional onde a burguesia tinha muita voz, ou seja, as pessoas ricas tinham muita voz. E o que essas pessoas ricas, o que esses burgueses queriam? Eles queriam alimentar a indústria, eles queriam que a indústria da Inglaterra crescesse. E para isso, eles queriam explorar as suas colônias, inclusive as 13 colônias na América. Então, muda-se esse panorama. As 13 colônias que tinham ali total autonomia para fazer o que bem entendessem, para construir, para fazer aquela terra evoluir, eles passam, certo, a ser ainda não explorados, mas eles passam a ser vistos de uma forma diferente. E que forma diferente é essa? Bem, ao longo do século XVIII, a Inglaterra foi não só se industrializando, mas também foi se metendo em alguns conflitos, foi se metendo em guerras. E isso fez com que as 13 colônias fossem um alvo em potencial. E aí o que os ingleses fazem? Eles mandam um exército permanente, um exército inglês permanente para ficar lá nas 13 colônias. Mantendo esse exército nas 13 colônias, eles precisavam de dinheiro para poder manter, alimentar esses homens, fazer com que esses homens tivessem onde morar, que vestir e tudo mais. E o que eles pensaram? Bom, a gente vai estar protegendo aqui as 13 colônias, nada mais justo do que a gente cobrar deles impostos por essa proteção. Só que a galera das 13 colônias não queria essa proteção. Eles tinham uma autonomia e agora eles estavam sendo obrigados a ter um exército ali dos ingleses e estavam sendo obrigados a pagar por esse exército. Isso deixou os colonos muito insatisfeitos. Além disso, algumas leis foram criadas para tirar ainda mais dinheiro dos colonos, para arrecadar mais dinheiro desses colonos. Além de aumentar os impostos, foram criadas leis como a lei do açúcar, que fazia com que o preço do açúcar tivesse um imposto ainda maior, a lei da moeda, que proibia que notas promissórias, proibia que os colonos circulassem moeda que não tivesse o aval, que não fosse produzida, vamos dizer assim, na Inglaterra. Então a moeda tinha que ser uma moeda produzida, assinada pelos ingleses. Eles não podiam negociar ali como eles já negociavam antes. A lei do selo, que era uma lei que proibia que circulassem cartas, jornais, revistas, documentos que não tivessem o selo da monarquia
inglesa, que não tivesse selo do governo inglês. Isso fazia com que os colonos tivessem que pagar mais pelo açúcar, pagar mais pelo selo, que eles tivessem que depender dos ingleses para a circulação de moedas. O estopim para a guerra, o estopim para que essa revolução acontecesse, é claro que houve uma guerra um pouco antes da revolução, essa separação, foi a lei do chá. Essa lei do chá obrigava os colonos a comprarem chá apenas da Companhia das Índias Orientais, que era uma empresa inglesa, ou seja, o chá, um hábito inglês que foi herdado pelos colonos, o chá só podia ser comprado dos ingleses. Eles não podiam comprar chá mais barato em nenhuma outra parte do mundo. Só os ingleses, era quase que um pacto colonial, né? Os ingleses obrigando eles a comprar chá diretamente dos ingleses. A resposta a essa lei do chá, que foi o estopim para a Revolução, foi a festa do chá de Boston. E o que foi essa festa do chá? 150 colonos se vestiram como índios, se fantasiaram, se produziram ali como índios, invadiram ali o porto de Boston e jogaram 340 caixas de chá ao mar. Isso era um protesto contra esse aumento, essa lei do chá, esse aumento dos impostos. Já estavam por aqui, a gota d'água foi a lei do chá. Então eles pegaram e jogaram ao mar esse chá. Só que isso teve uma resposta. Os ingleses ficaram muito chateados com essa resposta dos colonos, né, pelo aumento dos impostos, pelas leis, e criaram as leis intoleráveis. Dentre os tópicos dessas leis intoleráveis estava, por exemplo, o fechamento do porto de Boston. O porto foi fechado, então não se podia mais comercializar em Boston. A colônia de Massachusetts foi ocupada pelo exército britânico, e esse exército britânico era custeado pelos próprios colonos. Então eles mandaram ainda mais homens para que tomassem conta do porto de Boston, da colônia de Massachusetts, que era uma das 13 colônias, e ainda por cima cobraram dos próprios colonos por essa ocupação do exército inglês. Então a gente tem ali uma reunião entre os líderes de todas as 13 colônias. As 13 colônias eram Carolina do Norte, Carolina do Sul, Connecticut, Delaware, Rhode Island, Massachusetts, Maryland, New Hampshire, Nova York, Nova Jersey, Pensilvânia e Virgínia. Dentro dessas 13 colônias, só não tinha um representante da colônia da Geórgia. E aí, todo mundo ali reunido e tal, eles decidiram o seguinte: vamos escrever uma carta, um documento oficial para o rei Jorge III, que era o rei da Inglaterra. A gente vai escrever um manifesto dizendo que a gente apoia, a gente é fiel a ele, a gente está ali junto dele, mas que a gente não está satisfeito com essas medidas tomadas pela Inglaterra. Quando essa carta chega, esse documento chega nas mãos do rei Jorge, o que ele faz? Ele manda mais soldados ainda. Ele então manda mais soldado para lá, para eles verem que quem manda aqui é a gente. E aí eles mandam, os ingleses mandam mais soldados para a colônia. E isso provoca os primeiros conflitos, né? Provoca ali os primeiros embates entre os colonos das 13 colônias e os ingleses lá da metrópole, que mandam para cá os seus exércitos. E aí, nesses primeiros confrontos armados, que foram em Lexington e Concord, Lexington e Concord foram as duas primeiras grandes batalhas ali da independência dos Estados Unidos. A gente tem um herói americano, obviamente, um cara chamado Paul Revere, que avisa, cavalgando pela noite ali nas ruas de Boston, ele vem gritando: os capas vermelhas estão chegando, os capas vermelhas estão chegando, ou tradução um pouco diferente, os casacas vermelhas estão chegando, que virou até meme, que entrou
no filme, isso aí a gente tem uma questãozinha sobre isso no nosso resuminho, né? Com a célebre frase do Paul Revere adaptada no filme, né? Do Batman vs Superman, né? Os capas vermelhas estão chegando. Foi uma frase dita pelo Paul Revere para avisar que os ingleses estavam chegando na colônia, para alertar os colonos que os ingleses estavam chegando. Bom, esse conflito levou ao segundo Congresso da Filadélfia. Essa primeira reunião, onde eles escrevem uma carta para o rei, é o primeiro Congresso da Filadélfia. A galera se reúne na Filadélfia, então, ali com status de capital, né, de grande centro das 13 colônias. E aí, nesse segundo encontro da Filadélfia, todos os representantes de todas as 13 colônias, inclusive o da Geórgia, que não tinha ido no primeiro, ele vai no segundo Congresso da Filadélfia, eles se reúnem e eles decidem ficar independentes. A Declaração de Independência, ela é escrita, certo? E aí sim, no dia 4 de julho de 1776, é escrita essa Declaração de Independência, assinada pelo Thomas Jefferson, que é uma das pessoas que mais contribui para a confecção, né, da Declaração de Independência. Uma Declaração de Independência muito pautada no que era o iluminismo. Olha aí, o iluminismo interferindo em mais uma revolução, né, os ideais iluministas. E os colonos acabam formando um exército continental, que eles chamam, né, o exército continental, para poder segurar esse ímpeto dos ingleses. Os ingleses mandam seus melhores generais e tudo mais, e aí eles começam a travar batalhas. Os colonos formam esse exército continental, defendem a colônia, têm a ajuda de franceses e de espanhóis. Por que os franceses e os espanhóis ajudam os colonos? Eles ajudam os colonos com o intuito de recuperar territórios que eles tinham perdido na América para os ingleses. E até recuperam, é uma das consequências dessa independência dos Estados Unidos. A gente tem aí Espanha e França recuperando territórios depois dessas batalhas, depois dessa declaração de independência. Inclusive, outras coisas acontecem como consequência, como o republicanismo, o regime republicano começa a ganhar força. Muitos países que vão se tornando independentes depois dos Estados Unidos aqui no continente americano vão adotando a república como a sua principal forma de governo. Os ideais iluministas inspiram mais e mais revoluções, inclusive aqui nos Estados Unidos. Aliás, aqui no Brasil, perdão. A gente tem os ingleses reconhecendo a independência dos Estados Unidos só em 1783. Anos depois, os ingleses reconhecem a independência e aí os Estados Unidos se tornam uma nação independente, são reconhecidos pelos ingleses e começam a marchar em direção ao oeste. Vão marchando para o oeste, o Far West ou faroeste, como a gente costuma chamar aqui, né? Aqueles filmes de bang bang e tudo mais, muito antigos lá, século passado inclusive, eles têm essa motivação dos americanos saindo do litoral, apenas daquelas 13 colônias e se expandindo para se tornar Estados Unidos, hoje 50 estados americanos, graças a essa marcha, esse encaminhamento para o oeste. Eles vão colonizando, eles vão desbravando o oeste, mas essa é uma outra história que fica para uma outra ocasião. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos. Tchau, tchau, meus amigos.